deve ser tornada, né, dinâmica, e, tornada dinâmica e vital por ser assim incorporada na personalidade humana. A fé cristã ela é subjetiva, mas ela é experimentada pelo ser humano. Ela é colocada dentro da gente, na nossa consciência, e se desdobra nas nossas emoções. Fé é uma questão de entendimento, de sua mentalidade, ok? Ela é incorporada na nossa personalidade humana. Acho que o Wiley foi claro e explicou isso para a gente. O corpo da verdade cristã, que é conteúdo doutrinário, as informações das Escrituras, elas se dirigem primariamente à fé. Como é que a gente acredita num livro que foi escrito há 2.000 anos atrás, levou-se mais de 1.500 anos para ser composto, escrito por 40 autores? Como é que a gente acredita nesse negócio, dessa literatura, nos dias de hoje, 2.000 anos depois? Como é que a gente entende que um sangue derramado há 2.000 anos atrás pode limpar pecado hoje, que é abstrato? Tem muita coisa que nós não entendemos. A fé vai alcançar. Então, o corpo da verdade cristã dirige-se primariamente à fé. Toda a informação revelada de Deus vai entrar dentro da nossa personalidade e essa atividade humana chamada fé é que vai fazer parceria, ok? Vamos em frente. Orton Wilde continua. A faculdade de crer é a maior expressão do homem como ser pessoal e faz que entre em ação todas as suas faculdades, inteligência, afetos e vontade. Note bem, vamos crescendo nessa informação. Quero que você fique comigo para entender o pensamento. A fé, ela trabalha com a inteligência, com os afetos e com a vontade. Não é mística apenas. Você precisa estar racionalmente para entender isto. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, estamos falando, tecnicamente e teologicamente, dessa fé cristã, como pano de fundo para a gente depois termos uma palavra um pouco mais desdobrada no dia a dia. Preste atenção. Se damos demasiada ênfase ao entendimento, o resultado será o racionalismo. Tem que haver um equilíbrio. Note, inteligência, afetos e vontade. Mas se dermos demasiadamente ênfase ao entendimento, vamos ficar racionalmente, aí vamos perder a outra dimensão da fé, onde a gente também precisa dela. Agora, o outro risco é o misticismo que leva ao erro de pretender-se a inspiração igual ao livro sagrado. O misticismo não pode substituir a razão das escrituras. Ok? Alguém disse que acontece algo comigo que não está na Bíblia, mas devia estar. As suas emoções, as suas experiências, elas têm que ser moldadas ao texto sagrado. Ok? Ficar só com o texto, ênfase ao entendimento, racionalismo. Misticismo é o erro de você pretender dar o mesmo nível ao livro sagrado. O racionalismo carece de um verdadeiro conhecimento de Deus. Aí é um desdobramento da fala de Wiley. Mais uma vez, vamos para o próximo slide. Fé cristã se dirige primariamente ao princípio da crença. Apela à razão como subordinada à mesma fé. Olha só, estamos falando de uma parceria, fé e razão. Ambas andam juntas. Vamos ver também nos próximos slides, que eu fiz um slide, montei um slide para a gente entender isso. O aspecto experimental do conhecimento de Deus deve aferir-se a todo tempo pelo corpo da verdade cristã. Vou bater sempre nessa tecla. O Wiley vai sempre dizer que nós não podemos desatrelar a fé das Escrituras, ok? Da verdade cristã, contida na Bíblia, pela voz da razão, submissa e purificada pelo Espírito Santo. A única forma de Deus falar conosco hoje é através das páginas das Sagradas Escrituras, o livro escrito, palavra escrita de Deus, seu referencial, seu padrão, sua base, para verificar se sua fé ela não está indo para o misticismo, para alienação, e eu costumo chamar de fé doida, ok? Ela precisa ter base para isto. A fé honra a razão.
Olha só. Quando restaurada a integridade e dá-lhe perfeita autoridade aquelas coisas que ela desfruta de legítima primazia. Qualquer dúvida que você tiver, as sensações, experiências que você tiver, se ela começar a se distanciar das Sagradas Escrituras, é necessário parar, refletir, agregar-se e com subsídios de aconselhamentos pastorais, Sagradas Escrituras, para você não perder o eixo de estabilidade da sua fé, que são as Sagradas Escrituras. Ok? Vamos em frente. Tipos de fé. Fé natural inato ao homem. Ele já nasce acreditando em alguma coisa. Acredita-se que ao entrar no avião ele chegará ao seu destino. Isso é uma fé natural. Ok? Como acreditando que o alimento fará bem. Trabalha acreditando no salário no final do mês. Coisas naturais da fé. A gente senta numa cadeira acreditando que ela não vai quebrar. Nos jogamos nela. Então, isso é uma fé natural. Fé baseada na ciência, na experiência. Fé que nós herdamos como seres humanos. Né? Isso é inato na gente. Ok? Acho que não temos dúvida. Aí vem a fé salvadora, que faz o homem se aproximar-se de Deus, pois para agradar-lhe é necessário acreditar que ele existe e é galardoador dos que o buscam. A fé natural, todos os seres humanos têm. Fé salvadora, ela é diferenciada porque é a fé comum, a fé de você crer na pessoa de Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, e tomarmos uma posição de receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, para que você possa manter uma vida de santidade e passar para a eternidade salvo. Ok? Vamos em frente. Aí vem a fé sobrenatural, através dos dons do Espírito Santo. Nossa fé é acrescentada e pela qual fazemos e acreditamos em milagres fora da razão humana. É a fé de 1 Coríntios, um daqueles 9 dons de Coríntios. Ok? É um dom que está disponível para todos nós que precisarmos usar. Ok? Acreditamos que nem todo mundo tem o dom da fé, porque dom é de Deus, não é de ninguém. A hora que você precisar do dom da fé, você, como cristão, poderá ser usado por Deus através disso. Ok? Você vai anotando suas dúvidas. Eu prefiro fazer toda a exposição, porque vai que, enquanto eu falo, aquela dúvida que por acaso você tenha, já tenha sido resolvida, e se por acaso surgir uma e der tempo, a gente responde. E tem a fé doutrinas, o conjunto de doutrinas que nos foi entregue por Jesus Cristo e os apóstolos. Ok? A fé que uma vez foi entregue aos santos está se referindo a todo o corpo de doutrina. Eu vou pôr outro slide para você ver. Olha só, essa é a última fé nossa. Os artigos de fé da Igreja do Nazareno. Ok? 16 artigos de fé. Temos muito mais doutrinas, muito mais conteúdo de fé, mas a Igreja do Nazareno convencionou-se nessas bases e essa é a nossa fé. Se perguntar para você assim, qual é a sua fé? Aí você fala assim, bom, que fé que você está perguntando? A fé da salvação, a fé para operar milagre, ou a fé natural, ou fé doutrina? Sempre vamos trabalhar nesses 4 tipos de fé generalizada. A teologia e a Bíblia nos dá esse apoio para entendermos sobre isso. Ok? Vamos em frente. Olha só quando eu falei para você sobre razão e fé. Razão é a atividade mental em busca da verdade. Resolvido isto. Os dicionários dizem isso é uma verdade. Você está me ouvindo, você está refletindo, está acompanhando cada fala, está entendendo, então você está numa atividade mental, usando a sua razão para aprender, para se ter conteúdo, para se ter verdade, no caso das Sagradas Escrituras da fé. A fé religiosa depende da revelação, avaliada pela razão. Percebeu? Não tem que ter só fé ou só razão. As duas andam juntas. Elas caminham juntas. Mais um enter na tecla, Marcelino, você vai perceber que vem a palavra fé anda junto com a razão. Olha só o que eu fiz, razão e fé. E coloquei dois caminhos. Você vai perceber que tem
caminhos. Continua no Enter, Marcelo. Ó, vai... Isso, olha só. Não tem jeito. Quando a razão não alcança, a fé alcança. Então, ambas andam juntas. Lembra que eu falei como é que você sabe que o sangue é derramado há 2000 anos atrás pode limpar pecado hoje que é abstrato? É fé. Mas eu tenho a minha razão porque eu tenho livro escrito, tem historiadores, há uma veracidade nas letras das Sagradas Escrituras. Eu, particularmente, eu sou muito racional. Eu reflito, eu penso para depois eu crer. Aí, quando começa a ter dúvidas, por exemplo, a Trindade. Como é que você acredita que três é um só? Os três estão se desdobrados nas Escrituras. Está lá o Pai, está lá o Filho, está lá o Espírito. Mas quando os três se unem num só, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, eu entro no parafuso, aí eu entro com a fé. Ok? Então, fé e razão caminham juntas. Ok? Vamos em frente. Fé, em grego, é evidência. Que crer, ou que quer dizer, dar a prova, investir, trazer a convicção. Fé é evidência de coisas que não se veem. Fé precisa de prova, investigar, trazer a razão. Não se age ou pelo menos não deveria ser, sem conhecimento e certeza. A fé, ela não é um salto no escuro. Eu não concordo com isso. A fé, ela não é uma coisa que será. Há uma base para a fé, ok? Esse é o princípio da fé. A convicção de fatos que não se veem. Sabe o que significa no original? Evidência do que não se vê. Por isso que nós temos as escrituras, textos sagrados, aonde sua fé se baseia. Se não está na Bíblia, nem precisa pensar. Suas experiências têm que ser baseadas na Bíblia. Nós que somos wesleyanos, nós temos o quadrilátero wesleyano, que fala sobre a necessidade da razão, um dos itens do quadrado. A festa, a experiência está lá e as escrituras estão lá. Então, os quatro trabalham juntos na nossa fé cristã. Mais conhecimento, mais conteúdo. Próximo slide. A fé é limitada pelo conhecimento. Tá vendo? Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Nesta noite, nessa oportunidade, eu compartilho o que penso sobre a fé, o que a Bíblia fala sobre a fé. A fé não está solta, a fé está atrelada às Escrituras. Qualquer experiência, qualquer coisa que vier à mente, nas suas emoções, nas suas experiências, verifica o que a Bíblia diz sobre ela. Se não tem, pare de ter tal experiência, viu? Ok. Fé é limitada pelo conhecimento. É o mesmo desdobramento de título. Romanos 10, 17 e 18. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Está implícito razão, conhecimento, lucidez, aqui e agora, sensatez. Deixa eu ver o que é que tem mais. A prova da fé. A fé consiste em duas provas, interna e externa. Uma graça especial. Ok? Aquilo que é feito de fé, a minha fé, a sua fé, ela vai ser diferenciada entre um e o outro. O essencial da fé, ela sempre vai acontecer em mim e em você. Mas cada um de nós somos livres, independentes e temos as nossas experiências. Então, ela é interna como graça especial. É como se todos nós tivéssemos uma lupa e olhássemos para Deus, e eu estava olhando, ou estou olhando para Deus com a minha lupa, e você está olhando com a sua. Aí eu vou ter uma visão de Deus, você vai ter outra visão. A fé pode ser essa lupa com relação a Deus. Aí eu peço emprestado, deixe-me ver como é que você está vendo Deus. Aí eu pego essa lupa e troco contigo. Aí nós vamos trocando experiências e afinando as nossas experiências pessoais. Ok? Então ela é muito interna. E depois vem a parte externa.
a verdade revelada na natureza, a revelação geral que temos de Deus através da sua ação. Então, nós podemos certificar da nossa fé pela palavra de Deus, mais uma vez confirmando, pela criação, ok? A revelação geral de Deus, que são toda a natureza, o cosmos, as suas criaturas e assim por diante, ok? Vamos em frente. Deixa eu ver o que tem aqui. O tal Mateus 26, 29, né? É aqui que eu queria, uns 10 minutos, acho que já me passaram 20, né? Uns 10 minutos, para a gente fazer um desdobramento dessa teoria, dessa teologia da fé na vida. Pedro, ele fez isso, né? Eu lembrei a vocês no primeiro slide que sobre o fogo, né? Ele vai se aquecer, né? Pedro fez isso. Eu vou ver se eu me acostumo com esse fogo aqui, porque na hora que Jesus fora preso, ele sumiu, né? Ele teve um anestesiamento da alma, né? E isso mata um pouco a gente, vai matando aos poucos, né? A fé de Pedro foi uma que eu particularmente aconselho a você não ter, ok? Fé que não aguentou correr risco. Lembra da fé do passarinho do primeiro slide? São os riscos que a nossa fé precisa correr. Eu não quero uma fé para viver, eu particularmente quero uma fé para viver os imprevistos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, por isso que a gente não consulta cartomante, bola de cristal, a gente não consulta profeta, a gente não vai consultando nada, porque a gente quer viver a vida debaixo das demandas e em cada nova realidade a gente vai usando a nossa fé para viver os imprevistos. Inclusive, é uma proposta de vida que Deus tem para nós. Vocês estão vivendo no planeta e que, com fé, vocês vão dar a volta por cima. Eu vou orientar vocês como driblar a situação, como correr para um lado e correr para outro. Vamos em frente. Mateus 26, 69, 75. Eu quero uma fé que não se importa com as circunstâncias. Essa é a fé que eu quero e eu queria te sugerir. É uma fé que, independente da circunstância. No cristianismo, a palavra de ordem é perseverança. E é pela perseverança que nós vivemos. Ok? Nas intempéries, na chuva, no vento, as águas vão bater nas paredes, mas nós vamos ficar firmes porque nós estamos na rocha. Preste atenção, lá no fim, Deus não vai requerer que você chegue inteiro lá, mas Ele quer que você tenha chegado e que você tenha chegado com perseverança. Aí você fala, cheguei, meu irmão, cheguei, minha irmã. Por que você chegou aqui? Porque eu perseverei. Eu não sei se vamos viver mais 10, 20 ou 30, 40 anos, eu estou com 59, se eu viver mais uns 40, eu quero encontrar vocês e eu vou perguntar como é que está a fé de vocês. A fé está firme, então, perseverante, assim por diante. Ok? Pedro, por que você negou? Pedro agora está correndo risco real de morrer. Se ele está querendo morrer, ele agora está com uma faca no pescoço, e você sabe, quando a gente está num confronto da vida, a gente pode fraquejar. E diante de tal ameaça, podemos voltar atrás. Então, nós precisamos de uma fé perseverante. A fé de Pedro virou fumaça, igual a fumaça do fogo que ele se aquecia. Evaporou a fé de Pedro. Na hora do vamos ver, na hora do confronto, onde exigia-se fé, ele resolveu escapar e se misturar na roda dos escarnecedores, para se disfarçar. Ok? Eu tenho agora Mateus 26, 69, e queria te perguntar, vou parar um pouco aqui nesse slide, se a Marcelene quiser tirar o slide, para que possa ser visto, eu não sei se estou sendo visto numa janelinha pequena, estou? Bom, fique à vontade, depois podemos voltar no slide 16 a qualquer momento. Eu, particularmente, eu recebi um telefonema de uma irmã que dizia que a fé dela era pequena. Um tempo atrás, nesse ministério pastoral, quando eu recebi aquele telefonema, eu falei, irmã, eu discordo que a sua fé é pequena. A sua fé te trouxe até agora, irmã, eu disse para ela. Ela disse que está acreditando que a fé dela é grande mesmo, porque ela fez uma avaliação, já há muitos anos seguindo a Cristo, dando a volta por cima, e eu falei, e é mesmo, a sua fé é grande, irmã. Eu disse que ela estava com a fé certa, porque ela estava preocupada se ela estava com a fé certa. Porque tem gente que tem muita fé,
e tem tanta pregação sobre fé, e tem tanto conceito de fé, né? Agora, imagina se a fé dela fosse uma fé que eu disse aí mais atrás, uma fé doida. Eu vou usar essa expressão, né? Essa fé alienada, doida, é uma fé que leva a um mundo imaginário, ok? Fé que leva Deus a controlar todo mundo para você. Tem gente que pensa que agora é filhinho do rei e agora Deus está a seu serviço. Que o Senhor coloca sobre as pessoas um controle. Aí ela começa a dizer: eu posso controlar o meu patrão se eu orar. E aí as pessoas pedem para Deus como se Deus estivesse esperando ela orar para agir, como se Deus não tivesse em movimento. E ela diz que o Senhor ponha no meu controle o meu patrão, a minha sogra, o chefe do PCC, o meu vizinho que incomoda, o meu namorado, o meu marido, meu parente, para ele parar de fazer fofoca sobre mim, meu cabelo para crescer ou parar de cair, para eu soltar um cheque fedatado e ter saldo quando depositarem. Mas sabe essa fé doida que as pessoas acham que é um saldo no escuro? Que Deus pegue todas as pontas soltas da minha vida para ficar redondinha. Essa fé alienada, doida, que faz a gente saltar de igreja em igreja, de missionário em missionário, de campanha em campanha, de vigília em vigília, e a coisa não muda. Isso é uma fé doida, uma fé alienada, que fica querendo que o mundo não tenha problemas, onde o cheio de fé vive feliz, sabe? Uma vida da felicidade, onde fé faz tudo para mim, aí eu só como e bebo. Essa é uma fé que nós precisamos ter como desdobramento? De jeito nenhum. Essa fé só faz acontecer, essa fé que só faz desdobrar, é a fé inventada pelos evangélicos. A fé que diz que você manda na situação. A fé que diz que você controla Deus. Uma fé que diz que quando não aconteceu o milagre, porque você está assim, é porque você não tem fé. Você não tem ousadia. Esse tipo de fé que só faz movimento e não consegue ver os verdadeiros milagres da vida, de conversão e de transformação. Tem muita gente desavisada e frustrada porque não aconteceu o que prometeram. Esse tipo de fé não leva a gente muito longe. Faz a gente ficar com raiva de Deus. Sabe que nós precisamos de uma fé que nos dê consistência, que nos dê tempero, tempero suficiente que diante das lutas, dos embates da vida, a gente consiga sustentar a honra, a vida, a dignidade. Eu não preciso de uma fé que me dê pressentimento ou premonição. Eu não preciso disso. Eu não preciso consultar nada, eu não preciso abrir o Salmo 91, ficar abrindo e botando o dedo no centro de Bíblia para ver o que vai rolar ao sair, ao viajar. Eu, particularmente, eu não quero uma fé. Eu, como pastor, eu não queria ter uma fé que me marca como um homem de Deus por acertar uma revelação sobre as outras pessoas. Pastor só falou e funcionou. Não quero. Eu não quero ser conhecido assim. Geralmente por aí, esse pessoal, né, que vê ouro caindo, né, fumaça, anjo, né? Tem tanta coisa que dividem a igreja. Pessoas muito sensacionalistas, cheias de fé, em algum momento vai ser vítima de algum tipo de pecado. Fé que faz sinais. Poxa vida, pastor, mas a fé precisa fazer sinais. Tudo bem, sinais também fizeram os sacerdotes de Faraó. Os sacerdotes de Faraó transformaram os pedaços de pau em cobra. Muitos vão aparecer diante de Jesus e dizer assim: nós fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer assim: mas eu nunca vos conheci. Note bem que não estamos dizendo que as coisas não aconteçam. Mas a fé que eu preciso é a fé que atravessa. Do outro lado, com dignidade. Para na hora que houver uma pressão na vida, eu possa encarar com grandeza. Eu posso encarar a vida numa outra categoria, um outro degrau. O texto que nós lemos e mostramos para vocês, eu não li o texto, ele é meio longo, do verso 69 a 75, mostra uma fé fraca,
A fé de Pedro aqui é a fé que está rondando, muitas das vezes, o nosso arraial brasileiro. Fé de Pedro não teve consistência. Na hora dele responder, ele vacilou, faltou fibra naquele Pedro. Pedro não conseguiu ter, na hora, a fé que precisava, a fé que foi precisa, que foi necessária que ele tivesse. E Pedro aprendeu durante 3 anos, mas não se sustentou. Na hora do teste, ele não suportou. Eu, particularmente, não quero, como pastor, ensinar às pessoas as técnicas de fazer acontecer e chamar isso de fé. Eu acho isso uma coisa muito pequena na religião. Nós precisamos de uma fé que não nos acovarde. Se você ler o verso 58, se por acaso você está com o texto, você vai perceber que Pedro seguiu de longe. Você vai ver que alguns versos antes, você vê Pedro ousado, arrojado e depois hesitante. Pedro, quando estava no grupo dos apóstolos, ele dominava a situação. Pedro era ousado. Aí mudou o cenário, Jesus está amarrado e Pedro fica à distância. Sabe uma fé que só é desenvolvida no coletivo, na hora do culto, na hora do vamos ver, onde todo mundo está junto? Sabe que a religiosidade ela começa depois que o culto termina. É lá fora que a fé precisa ser usada. Transferir nossas convicções e ir para a arena da vida com essas convicções. Eu acho que nosso tempo já está esgotando. Sabe onde é que a gente tem que mostrar nossa fé? É na UTI. É lá que a gente tem que mostrar nossa fé. É com um diagnóstico médico na mão. Eu precisei de fé dentro da sala do consultório médico, quando eu recebi a interpretação dos resultados do exame em dezembro de 2007. Foi uma decepção, mas ali eu precisei de fé. Coragens coletivas, eu até entendo. Agora, coisa que você faz sozinho, porque coragem coletiva qualquer um tem, né? Mas a gente passa até no meio de um batalhão. A gente pisa na cabeça da serpente, a gente enfrenta o diabo. Quando você está em um grupo, você até arranca alambrado de estádios. Você sabe disso. Né? A gente faz até coreografia quando a gente está junto, pisando na cabeça de cobra. Né? Coisa de grupo, essas coreografias. Lá no Getsemane, Pedro é macho. Lembra que ele arranca a espada, mas na fogueira do sumo sacerdote ele não é um macho, ele é um machucado. Ele sai daquela coragem que são coletivas, eu já vi muitos nisso. A gente é bravo quando a gente sabe que o inimigo está longe. Quando a gente está junto com gente, o capeta pode ser amarrado, pode ser desvencilhado. Mas lá fora da vida, cada um por si, Deus por todos. Precisamos de uma fé de longa duração, para todas as horas. O cristianismo é para gente que vai até o fim. O cristianismo é para gente que vai até o fim, gente de coragem. Hebreus capítulo 10, verso 32 diz: vocês precisam perseverar, porque o justo viverá na fé, fé que não retrocede. Não existe opção para nós. Não existe fé para retroceder. Voltar atrás não existe no menu do cristão. Aí eu perguntei, que tipo de fé é a sua? A fé que vai dizer, combati o bom combate, guardei a fé? Eu não posso imaginar a dor no coração de Pedro, quando ele olhou para Jesus naquele dia que ele foi questionado. Foi uma fé duvidosa, teve dificuldades. É o devocional que eu tenho para você depois daquela exposição teológica, técnica. E se a Marcelene quiser soltar os demais slides, só para a gente concluir, algumas verdades sobre a fé e o amor de Deus. O número 1 vai aparecer na sua tela aí. Deus é amor e opera motivado pelo amor e não apenas pela nossa fé. Ok?
Acho que gostaria que ficasse claro isso em todo esse conteúdo. A fé, Deus é amor e opera motivado pelo amor. Se você fala, não tenho fé, não deve falar isso, mas Deus já está em movimento, independente se você orou ou não, ou se você executou essa fé que a gente acha. Porque a fé é uma atividade constante, ok? Declarações positivas não é garantia de resposta, como declarações negativas não impedem respostas. Deus não guarda mágoa de ninguém. Aí você pensa que a sua fé, as orações não foram respondidas, você não acionou a fé, e aí uma frustração. Se nós confessarmos e abandonarmos os pecados, eles não podem bloquear a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Ok? Parece uma contradição do item número 1, porque independente do que fazemos ou não, Deus nos ama. É uma mentira de Satanás. Não temos resposta de Deus é pelos pecados guardados. Não existe isso. No Antigo Testamento, antes da cruz, os pecados eram considerados. Agora, o sangue de Jesus pode lavar todos. Mais 2 itens na próxima tela. A fé não é como se fosse uma ferramenta para movimentar Deus. A fé é para ser depositada no caráter de Deus, independente das circunstâncias. Eu estou desconfiado que chegou o fim. Eu cansei. Tem que olhar para cá, né? É que eu fico olhando para a Magda, por isso que eu desvio aqui a minha... Cadê seu celular, querida? Tá roubando muita água. Tá chegando aqui meio distorcida a sua. Entendi. Marcelene? Chegou ao fim ali. Muito bom. Vamos abrir para perguntas e respostas. Alguém tem perguntas? Como diz o Henrique, alguém tem respostas? Não, quem tem resposta é o Mar. Ó, eu vou começar então, que a minha já está aqui. Na verdade, algumas já foram... Eu tinha algumas no começo, mas, como você disse, na exposição foram sendo respondidas. Então, por um dos slides que você colocou, quanto mais conhecimento eu tenho, mais fé eu vou ter. Certo? Porque a fé é relacionada com o entendimento. É isso. Positivo. Quanto mais entendimento você tem das Escrituras, mais sua fé vai ficando madura. Mais consistente você vai ficando. Você vai ficando bom nesse negócio de fé, eu costumo dizer. Você sabe dar a volta por cima porque você aprendeu com as Escrituras. Você tem conceitos corretos sobre Deus, conceitos corretos sobre os dons, sobre as doutrinas. E você fica um crente maduro, a ponto de ajudar outros. Com certeza. Tá. Aquela fé lá, a terceira, que é a fé dom. Essa nem todo mundo, então, vai desenvolver, porque o dom é para uma necessidade, né? E como você disse, para certo momento. Então, pode ser que alguns tenham essa fé, mas outros não. Eu não acredito que tenha fé. A fé está lá para ser usada, qualquer um pode usar. Preste atenção, os dons espirituais de 1 Coríntios não é de ninguém, são do Espírito Santo e ele as dá como convém. Eu precisava do dom de cura, agora estou precisando. Não, os dons estão lá disponíveis. Vou dar um exemplo. Estamos num ambiente aí junto com umas 20 pessoas. De repente alguém fica doente, precisa de uma oração para que seja curado. Aí faz-se uma pergunta: quem aqui presente tem o dom de cura? Ninguém. Mas eu conheço um irmão lá de São Paulo, de Campinas, de outra igreja, que tem o dom de cura. Então vai chamar ele para orar. Não é desse jeito. O dom espiritual está à disposição para tantos quantos forem necessários e Deus vai usar o vaso no momento que ele quiser, quem ele quiser. Os dons espirituais de 1 Coríntios não pertencem a ninguém. Ok? Só os dons ministeriais sim pertencem a alguém, porque Deus dá. Ok? Eles são irrevogáveis. Perfeito, entendi. Só para você ter uma ideia, os 9 dons de Coríntios estão à minha disposição. Uma vez eu precisei ser usado com dom de discernimento de espírito, uma vez com a língua, outra vez com a interpretação, outra vez com a de sabedoria, uma vez com de cura. Eu já usei os 9.
Entendi. E você usa, então eu não preciso ter esse negócio de, eu não tenho aquele dom da fé. Não, ele está lá e eu uso a hora que for necessário. Entendi, Positivo. perfeito. Libertador. Amém. Então, qualquer um Ah. pode usar. Está disponível para todos os crentes. Gente, pode fazer pergunta pelo chat também, que eu estou olhando aqui. Estou com óculos para ler pelo microfone, por onde vocês quiserem. Ó. Ainda temos tempo. Os pedidos com fé. Onde é que está o texto? Você lembra? Cadê seu celular? Deixa eu procurar aí. A Magda está com uma dúvida, mas eu vou procurar o texto primeiro, enquanto outras dúvidas. Não é minha dúvida, é Geral, né? para tentar esclarecer, né? Na Bíblia, não tá. Não, pedi, dá-se-vos a bater. Não, meu bem. Em meu nome, crendo com fé. Tá, eu quero ver o texto. Mas como é que está aquele texto do pedir, dá-se-vos a? Fala que eu estou com o computador aqui por causa da gravação, eu lanço aqui na pesquisa e pesquiso. Ok. É que eu estou sem celular. Achou? Não, mas pode. Pode dizer oração. Mas não tem nada a ver com fé, né? Tudo que pediu é sobre oração. São perguntas sobre oração, não é sobre fé. Tranquilo, já está resolvido aqui. Então, tá bom. Bom, então, assim, se tiver mais alguma consideração, porque pelo jeito não temos mais perguntas. Você viu a Tânia que ela falou? Pastor, obrigada por esclarecer que não tem uma fé doida. Você viu a Taninha? Amém. Eu não estou... Ok. Eu não estou vendo o chat. Vou ler aqui para você. E o que acontece quando oramos e parece que não temos resposta? Sofri mais de 20 anos com enxaquecas terrível. Orei muito e fiz tratamentos. Num belo dia, pedi oração aqui na minha casa e fui curada. Faltou fé antes? É a pergunta da Taninha. Eu acho que não faltou fé, não. Ok? Para mim é muito difícil dizer que houve uma cura. Ok? Ela parou de ter, ela considerou cura, então pode considerar que seja uma cura. Ok? Não precisa associar isso à fé. Ok? A fé ela não é atrelada para movimentar circunstâncias. Ok? Deus nos dá toda essa... Você pode até pedir. Ok? É uma experiência pessoal, aconteceu, pode atribuir uma cura, e amém. Porque se ela falar que faltou fé, agora eu tive, e a coisa aconteceu porque oramos, tem muita gente que já orou, igual ela, por 20 anos e não aconteceu. Eu tenho dificuldades com relação a isso. Foi a Nielma que perguntou, não foi a Taninha, foi a Nielma. Deixa eu falar se é mais ou menos assim, dentro do que você falou. Eu me lembro que a Maria Isabel era pequenininha e ela orou para não, ela estava orando para não chover porque tinha um passeio para a escola. Mas choveu. Aí ela veio para mim e falou assim que, mãe, Deus não me ouviu. Aí eu disse para ela, não é que Deus não ouviu. Deus ouviu e te disse não, ele pode dizer sim ou não. Então, dentro desse contexto, você disse que não faltou fé, ele pode não querer fazer, é isso? Seria nessa linha? Não, nós os maduros, nós não usamos a fé nem a oração para essas coisas supérfluas. Por exemplo, eu vou ter um piquenique no sábado, eu peço a Deus para não orar. Ou vou ter um evangelismo, eu peço a Deus para não orar. No outro lado, eu tenho um irmão, dono da horta, que está doido pedindo chuva. Situação que Deus fica. Antes de orar, é necessário, antes de fazer o projeto, antes de orar, é necessário ver a mulher da meteorologia, a televisão,
procurar saber como é que está o clima para a evangelização. Agora, ficar pedindo para Deus articular as coisas, enquanto... Imagina bem se Deus fosse ouvir todas as nossas orações. O mundo seria um caos. Por exemplo, alguém conta que estava num trânsito de uma avenida muito forte, fechado, pedindo para que Deus abrisse para que chegasse logo no hospital, porque havia alguém no carro que precisava. 2 quarteirões à frente já tinha uma pessoa orando para Deus travar o trânsito para não ser perseguido por um bandido que estava perseguindo ele de carro. Aí Deus não sabe se houve que vai abrir o trânsito ou se vai fechar para o outro não ser perseguido. É complicado esse negócio para dar resposta. Nós que somos maduros, temos uma fé, nós não atrelamos a nossa fé às circunstâncias simples. Eu até lembro, a gente fica orando por coisas banais, simples demais, por uma vaga no estacionamento no shopping. A gente ora por coisinhas assim, sem necessidade. A oração não foi criada para a gente pedir coisas para Deus. Ela foi criada para pedir coisas para o nosso coração, para o nosso sentimento, para as nossas ansiedades, para os nossos medos, para sabermos dar a volta por cima e não manipular situações e circunstâncias. Chuva, vento, compra, vende. Ela não foi criada para Deus, para movimentar Deus. Deus já está em movimento. Ele já trabalha para todo mundo. Aí a gente pensa que a gente não tem fé quando a oração... Aí que está. A oração do homem lá da horta aqui debaixo do meu bairro não funcionou, porque eu orei e eu venci. Por exemplo, eu falei que eu casei com a Magda porque eu orei. Ela não orou. Mas ela orou também. Aí a gente começa a achar que a oração começa a movimentar as coisas e articular. Ela começa a ficar doida, essa fé. Complicado, né? Complicado, mas é isso que vai trabalhar na fé, porque é o entendimento que dá fé. E isto. E a gente precisa ser maduro, sabe? Eu peço a Deus, quando saio para a rodovia, para aquilo que eu não puder fazer, que Ele faça. Mas eu peço aptidão, destreza, visão. Aí eu tomo cuidado, tomo café para ficar atento, descanso se eu estou com sono, eu faço tudo da minha parte, mas o que depender de mim, agora, o que não depender de mim, tem coisas que Deus já guardou que eu nem sei, sabe? Eu peço para Deus guardar e faço a minha parte. Agora, tem gente que pede para Deus guardar, expulsa os capetas da rodovia, o carro capota e morre. Como é que fica uma fé desse jeito? É complicado, viu? Eu não tenho dificuldade de viver. Nós não precisamos ter dificuldade para viver. Precisamos ter uma fé madura e entender. Eu acabei de achar um texto aqui, que me perguntaram esses dias, sobre fé e oração. Pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. Esse é um texto que se usa para oração, que ele não serve, não é texto de oração. Ok? A gente usa ele, põe até em cartaz nas igrejas para falar que tem que orar, bater, que Deus vai resolver. Mas se você ler os versículos abaixo, não tem nada a ver com oração. Está falando sobre a descida do Espírito Santo, que ele vai dar para quem buscar no processo da salvação. Então, tem muito texto na Bíblia, muitas coisas que deixam a gente frustrado. Ok? Ok, e agora... Ah, não, tem 3 minutos. Tem tempo para mais uma pergunta, alguma consideração, se alguém tiver. Senão, eu vou pedir para ele encerrar e orar. Nós temos mais uns minutinhos. Você viu, Nialma, que eu falei? Você disse que está cortando. Assim que acabar aqui, eu já subo a gravação para o YouTube e coloco no grupo. A Magda que lembrou da gravação, e aí eu fui ligar o computador, mas liga o computador, conecta a internet, aí só perdeu o comecinho, né? Depois dos primeiros minutos tá lá. Gente, é isso então. Muito bom. Ah, peraí, ó. Tem mais uma aqui, a última. Muitas vezes falamos para a pessoa ter fé, e quando não acontece, a pessoa desacredita de Deus. E aí? Porque a gente acha que a fé é para manipular, né?
Responde você. Lê de novo a pergunta. Lê de novo. Peraí, vamos lá que meu áudio... Aí, sumiu. Ó. Muitas vezes falamos para a pessoa ter fé, e quando não acontece, a pessoa desacredita de Deus. Por isso mesmo é que, frustrados, desviados, com promessas alienadas, por falta de conhecimento e de sabedoria. As pessoas se desviam, a gente fica de mal com Deus quando a gente acha que a resposta não veio. Por isso, novamente, eu volto a dizer, maturidade. Não é falta de fé. Não aconteceu porque não aconteceu. Não é Deus não é obrigado a fazer. Sabe? A fé ela não serve para manipular, articular, movimentar as coisas. A fé tem que ser depositada em Deus. A minha fé não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com as circunstâncias. Eu não posso provar Deus, ficar provando Deus, exigindo dele, pedindo para ele. A oração ela foi criada para se relacionar com Deus e para nós pedirmos para controlar a nossa ansiedade, controlar as nossas circunstâncias de pensamento, de fé. Jesus, quando ensinou sobre a oração, ele ensinou para a gente não orar pedindo nada para ele. Não sei se já leram isso na Bíblia. Vocês não são como gentios, que ficam preocupados com comer, com vestir, com o que vai ter amanhã, porque vocês não são meus discípulos e vocês não devem. Os gentios e os pagãos é que ficam preocupados com isso. Vocês não valem muito mais que os pássaros? Eles não plantam, não colhem e não recebem? A oração não foi... Jesus é quem disse que a oração não é para ficar pedindo coisa. É para poder se relacionar com ele e pedindo, Senhor, eu estou sem feijão, estou sem arroz, me controla a minha ansiedade, para que eu possa administrar. Porque o mundo já é pesado, é sofrido, há um desdobramento no planeta de dores. Sabe? Esse mundo é inseguro, tremendo. E aí, como é que Deus vai fazer? Sabe? E aí a gente começa a catalogar quem tem fé, quem não tem fé. Faltou isso, o jeitinho certo de fazer, se foi 3 jejuns, se foi 4, se acendeu a vela certa, se não acendeu. É complicado isso, viu? Bom, mas a Tânia falou muito obrigada, obrigada, muito boa aula. A Márcia, amém, Deus abençoe a todos, muito bom o estudo. A Flávia também, obrigada, pastor Márcio, foi muito bom, que o Senhor abençoe a todos. É muito bom mesmo nós termos esse momento para para nós esclarecermos e ficarmos mais maduros. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. A sensação que eu tenho que numa igreja, eu sempre estou esperando que a gente abra a boca para dizer alguma coisa. Mas aqui a gente pode ficar à vontade. Fala. A minha tarefa, eu particularmente penso assim, porque eu sou educador, e a minha tarefa é problematizar, é levantar questões, para que as pessoas possam aferir seus conceitos. Então, eu faço mesmo, como é que fala? Propósito educacional e pedagógico, para poder questionar e você firmar o seu conceito. Às vezes, numa exposição dessa, algumas pessoas pensam, eu penso diferente, comigo funcionou assim. Continua consolidando o que você pensa. Ok? Essa é a ideia mesmo do estudo. É para consolidar os conceitos que já tem, ficar aberto para aprender outros, melhorar o conceito que tem, assim por diante. Amém. A Nielma colocou, obrigada, Deus abençoe, gosto muito da forma como o pastor ensina. A Cláudia, obrigada, pastor Márcio, é sempre bom ouvir o Senhor, e a Rogéria também agradeceu pela aula. E eu agradeço muito, porque, bom, eu sou fã de carteirinha, né? E ainda bem que eu já fiquei com os slides para mim, muito bom mesmo. E é um marco para nós, porque, na verdade, essa aula é para instituir a escola bíblica para as esposas de pastores. Se Deus quiser, é só a primeira de muitas. Amém? A próxima, 15 de setembro, o tema que eu coloquei aqui é vida devocional, tempo com Deus, propósito e profundidade. É o Henrique que vai dar essas aulas, também não consigo chamar de pastor, né? Na verdade é o Henrique, meu marido, e ele que vai dar a próxima aula para a gente, 15 de setembro.
Meninas, muito obrigada pela noite, pelo momento. Márcio, muito obrigado pela maravilhosa aula. E depois tenho a minha oração pessoal aí em cima de algumas coisas, depois da aula. Você ora para a gente, por favor? Para nós encerrarmos. Vamos lá. Pai querido, nós estamos nesse momento entrando em forma de oração coletiva junto com as tuas servas do Senhor, que a cada dia estão amadurecendo, são instrumentos do Senhor no reino, precisam tanto do Senhor, da orientação do Senhor. Pai querido, para que o coração continue forte, firme, para que essa fé que uma vez foi entregue a elas possam a cada dia se firmar. Pai querido, eu quero neste momento pedir que o Senhor continue sendo o médico dos médicos, o advogado, o orientador, o que representa a vida para elas. Elas precisam do Senhor para cada dia dar a volta por cima, superar as crises, os imprevistos. Pai, dá sabedoria para tomarem decisões ao abrir da boca, ao falar, ao se dirigir às pessoas, aonde vão, aonde compram, aonde administram, as responsabilidades de mãe, de esposa, de filhas. Elas precisam que o Senhor esteja com elas. Então, tira medo, ansiedade, angústia, dores. Que o teu nome seja glorificado. Qualquer mal-estar, Pai querido, dá a tua paz. Sabendo que as circunstâncias não vão abalar a fé delas. Elas não vão ficar de mal com o Senhor. Pai querido, pelos contratempos, as tempestades e os ventos, tudo aquilo que é difícil, Pai querido. Então, dá força para cada uma delas, para continuar desenvolvendo o ministério, Pai, na igreja. Sabemos que esposa de pastor não é ministério, é apenas um papel social, mas algumas delas têm ministérios na igreja, Pai, que elas possam se desdobrar, fazer com carinho, com força, que possam ter criatividade. Elas precisam do Senhor. Há necessidades pessoais que elas esperam da graça para superar a falta do que não tem. É a minha oração sobre elas. Eu ministro bênção, ministro contra as tentativas do diabo de tirá-las do caminho, de roubar a paz. É a minha oração de bênção, Pai querido. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou olhando para o lado porque eu estou encerrando a gravação aqui no computador.